3, 2, 1. We have ignition, we have a liftoff. Em 5 de setembro de 1977, a humanidade lançou uma mensagem em uma garrafa no oceano cósmico. Um objeto feito de metal, ouro e circuitos, pesando pouco mais de 700 quilos, foi arremessado para longe da Terra em uma trajetória sem volta. Hoje, quase 5 décadas depois, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 continuam sua jornada silenciosa. Elas são os objetos criados pelo ser humano mais distantes da Terra. Mas para a grande maioria das pessoas, a história dessas sondas termina no momento em que elas param de funcionar. Antes de embarcarmos nesta linha do tempo que se estende muito além da história humana, se você é fascinado pelos mistérios do cosmos profundo e quer apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Junte-se a nós enquanto exploramos o infinito juntos. Existe uma crença popular de que, no momento em que a última bateria nuclear morrer e o sinal de rádio final for enviado, a missão Voyager terá acabado. Mas isso é um erro fundamental. A verdade é muito mais profunda e, de certa forma, perturbadora. O fim da comunicação não é o fim da viagem, é apenas o começo da verdadeira odisseia. Quando suas vozes eletrônicas se calarem, as Voyagers deixarão de ser máquinas científicas e se tornarão monumentos silenciosos da existência humana, vagando pelo cosmos muito depois de seus criadores terem desaparecido. Neste vídeo, não vamos olhar para o passado dessas sondas, não vamos falar sobre Júpiter ou Saturno, vamos traçar a rota futura. Vamos calcular onde elas estarão daqui a 40 mil anos, 200 mil anos e até 1 bilhão de anos. O que acontece com uma nave humana quando ela é deixada completamente sozinha na escuridão eterna entre as estrelas? Para entender o futuro, primeiro precisamos compreender a fragilidade do presente. As Voyagers estão morrendo, não por falha mecânica, mas por falta de energia. Elas são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, ou RTGs. Basicamente, esferas de plutônio 238 que geram calor à medida que decaem radioativamente, convertendo esse calor em eletricidade. Mas a física é implacável. O plutônio tem meia-vida. A cada ano que passa, os geradores produzem cerca de 4 watts a menos de energia. A NASA tem feito um trabalho de cirurgião, desligando aquecedores e instrumentos científicos um por um, tentando estender a vida útil das sondas. Mas a matemática é inevitável. Por volta da década de 2030, não haverá energia suficiente nem mesmo para manter o transmissor ligado. As sondas vão esfriar. A temperatura vai cair para perto do zero absoluto. O silêncio será total. E é nesse momento, quando a Terra parar de ouvir o fraco bip vindo do espaço profundo, que elas entrarão na fase de naves fantasmas. A primeira coisa que precisamos corrigir é a ideia de que elas já saíram do sistema solar. Sim, as manchetes dizem que elas entraram no espaço interestelar. A Voyager 1 cruzou a heliopausa em 2012 e a Voyager 2 em 2018. Mas a heliopausa é apenas o limite do vento solar, a bolha magnética criada pelo nosso Sol. Em termos de gravidade, elas mal saíram do quintal. Para realmente deixar o sistema solar, elas precisam escapar da nuvem de Oort, uma gigantesca esfera de cometas e detritos congelados que envolve nosso sistema estelar. A nuvem de Oort é tão distante que as Voyagers levarão cerca de 300 anos apenas para alcançar sua borda interna. E depois disso, levarão 30 mil anos para atravessá-la completamente. Pense nisso por um segundo. Toda a história da civilização humana, das pinturas rupestres à inteligência artificial, se estende por menos de 15 mil anos. As Voyagers passarão o dobro desse tempo apenas navegando silenciosamente pelo cemitério de cometas que cerca o nosso Sol. Durante esses milênios, elas estarão completamente sozinhas. A chance de colidirem com qualquer coisa é estatisticamente nula. O espaço é, acima de tudo, vazio. Elas não vão bater em asteroides como nos filmes de ficção científica. Apenas flutuarão. Projéteis mudos viajando a cerca de 38 mil milhas por hora, perfeitamente preservadas pelo vácuo. Sem ar para causar atrito, sem oxigênio para provocar ferrugem, elas permanecerão quase idênticas ao dia em que foram lançadas, exceto pelos danos causados por minúsculos impactos de poeira cósmica. Mas o universo é dinâmico e as estrelas se movem.
E é aqui que chegamos ao grande marco do nosso título, os 40 mil anos. Embora as Voyagers não tenham sido apontadas para nenhuma estrela específica, afinal, o objetivo original era apenas visitar os planetas gasosos. As leis de Newton e Kepler continuam guiando seus caminhos. Astrônomos conseguiram traçar as linhas de destino dessas sondas através do mapa estelar em constante mudança. Vamos começar com a Voyager 1, a mais rápida e mais distante. Daqui a 40 mil anos, ela não estará mais em completa solidão. Ela passará relativamente perto de uma estrela chamada Gliese 445. Gliese 445 não é uma estrela como o nosso Sol. É uma anã vermelha, localizada na constelação de Camelopardalis, a girafa. Ela é pequena, fria e brilha com uma luz avermelhada fraca. O interessante é que a Voyager 1 não está indo até ela. A estrela é que está vindo em nossa direção. É o encontro de dois viajantes na estrada galáctica. Quando dizemos perto em termos astronômicos, precisamos ajustar nossas expectativas. A Voyager 1 passará a cerca de 1,6 ano-luz dessa estrela. Para nós, humanos, isso parece uma distância infinita. São trilhões de quilômetros. Mas na escala galáctica, é um quase choque. Se houvesse alguém orbitando um planeta ao redor de Gliese 445, e se eles tivessem telescópios extremamente poderosos, teoricamente poderiam ver um pequeno ponto metálico cruzando seu sistema. Mas a Voyager 1 estará morta. Ela não enviará fotos dessa anã vermelha. Apenas passará por ali indiferente e continuará seu caminho em direção ao centro da Via Láctea. Enquanto isso, a Voyager 2 segue uma estrada diferente. Lembre-se, ela foi enviada em uma trajetória abaixo do plano do Sistema Solar após visitar Netuno. Daqui a 40 mil anos, ela terá seu próprio encontro estelar. Ela passará a cerca de 1,7 ano-luz da estrela Ross 248. Ross 248 é outra anã vermelha, localizada na constelação de Andrômeda. Mas há uma curiosidade fascinante sobre esse encontro. A estrela Ross 248 é uma nômade rápida. Em aproximadamente 33 mil anos, ela se tornará a estrela mais próxima do nosso Sol, roubando o título que hoje pertence à Próxima Centauri. Por um breve período cósmico, a Voyager 2 estará visitando nossa vizinha mais próxima, exatamente no momento em que ela atravessa o nosso bairro. Após esses encontros de 40 mil anos, as sondas mergulharão de volta na escuridão profunda. O tempo perderá o significado humano. Séculos se tornarão irrelevantes. Começaremos a contar o tempo em eras geológicas. Daqui a 296 mil anos, a Voyager 2 terá outro encontro, desta vez muito mais grandioso. Ela passará a cerca de 4 anos-luz de Sirius. Sirius não é uma anã vermelha fraca. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, um farol azul-branco intenso. Na verdade, um sistema binário com uma companheira anã branca. Imagine a cena: uma pequena sonda metálica da Terra, construída por mãos humanas nos anos 1970, banhada pela luz intensa da estrela mais brilhante da vizinhança solar, quase 300 mil anos no futuro. Até lá, a humanidade na Terra pode ter evoluído para algo irreconhecível, ou pode ter desaparecido completamente. Os continentes da Terra terão mudado de posição. O clima será diferente. Mas a Voyager 2 ainda estará lá, intacta, cumprindo uma missão que ninguém mais está monitorando. E qual é o destino final? Para onde elas vão depois de Sirius? Elas sairão da galáxia? A resposta é não. A velocidade das Voyagers é impressionante pelos padrões humanos. Elas são mais rápidas que uma bala de rifle, mas não têm velocidade suficiente para escapar da gravidade da Via Láctea. Elas estão destinadas a se tornar cidadãs permanentes da nossa galáxia. Elas entrarão em uma órbita gigantesca ao redor do centro galáctico. Assim como a Terra orbita o Sol, as Voyagers orbitarão o buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea. Mas a escala é incompreensível. Uma órbita completa, um ano galáctico, leva cerca de 225 a 250 milhões de anos. As Voyagers se tornarão cometas artificiais de metal. Elas passarão por braços espirais,
cruzarão nuvens de gás interestelar, sobreviverão ao nascimento e à morte de novas estrelas. Daqui a 4 ou 5 bilhões de anos, quando o nosso próprio Sol começar a morrer, inchando para se tornar uma gigante vermelha e engolindo a Terra, as Voyagers ainda estarão lá fora. Talvez, nesse futuro inimaginavelmente distante, elas sejam a única prova de que um dia existimos. E isso nos leva à carga mais preciosa que elas transportam. Fixado à fuselagem de cada sonda, há um disco de cobre revestido de ouro, o disco dourado, uma cápsula do tempo projetada para durar mais do que a própria Terra. A capa do disco contém instruções escritas em linguagem científica universal, usando a transição hiperfina do hidrogênio como chave de decodificação, explicando como tocar o disco e, mais importante, de onde ele veio. Há um mapa usando a posição de 14 pulsares, que triangula a localização exata do nosso Sol no momento do lançamento. Alguns cientistas, como Stephen Hawking, alertaram que enviar um mapa para a nossa casa poderia ser perigoso. Se existirem civilizações hostis por aí, acabamos de entregar nosso endereço. Mas a realidade das distâncias espaciais torna esse risco mínimo. O verdadeiro propósito do disco não é ser um convite, é ser um testemunho. O disco contém sons de chuva, trovões, cantos de baleias, o batimento cardíaco de uma mãe e o som de um beijo. Contém saudações em 55 idiomas, do antigo sumério ao português. Contém músicas de Bach, Beethoven, Chuck Berry e cantos tradicionais de povos indígenas. Contém 115 imagens codificadas em sinais analógicos, mostrando nossa anatomia, nossa arquitetura, nossa comida e nossa forma de cuidar uns dos outros. No vácuo do espaço, a erosão é incrivelmente lenta. A principal ameaça ao disco são os micrometeoritos, grãos de poeira viajando em altíssimas velocidades que, ao longo dos éons, agem como uma lixa cósmica. Estudos estimam que o disco dourado permanecerá legível por pelo menos 1 bilhão de anos, talvez até 5 bilhões. Isso cria um paradoxo melancólico e belo. É muito provável que a vida útil do disco dourado seja maior que a vida útil do planeta Terra. Daqui a 1 bilhão de anos, a tectônica de placas terá apagado qualquer vestígio de nossas cidades. As montanhas que conhecemos terão sido moídas até virar areia. O Sol, agora mais brilhante, terá fervido os oceanos até secarem. Qualquer enciclopédia, qualquer disco rígido, qualquer monumento de pedra que construímos terá desaparecido. Mas lá fora, no frio profundo entre os braços da Via Láctea, a Voyager ainda estará segurando aquele disco dourado. Os sulcos do disco ainda conterão a música de Mozart. Ainda conterão a gravação das ondas cerebrais de Ann Druyan, a diretora criativa do projeto, que registrou seus pensamentos enquanto refletia sobre o amor e o maravilhamento de estar viva. Esses pensamentos elétricos ficarão congelados no ouro, orbitando o centro da galáxia em absoluto silêncio. Se por um milagre estatístico alguma inteligência alienígena encontrar uma das Voyagers milhões de anos no futuro, ela não encontrará uma ameaça. Encontrará uma máquina primitiva, mas construída com extremo cuidado. E se conseguir decifrar o disco, não ouvirá gritos de guerra nem discursos de ódio. Ouvirá uma espécie tentando, desesperadamente, mostrar seu melhor lado. Ouvirá que, em um pálido ponto azul orbitando uma estrela amarela comum, existiam criaturas que sentiam, que amavam música e que tinham a audácia de querer tocar as estrelas. As Voyagers são nossos embaixadores imortais. Elas são a garantia de que, mesmo que a humanidade falhe, mesmo que nos destruamos ou sejamos destruídos por catástrofes naturais, não seremos completamente esquecidos pelo universo. Nossa música continuará tocando, potencial e latente, esperando por alguém com a agulha certa para trazê-la de volta à vida. Então, quando você ler a notícia de que a NASA desligou o último instrumento da Voyager, não sinta tristeza. Não pense nisso como uma morte. Pense como o momento em que elas finalmente se formam. O momento em que deixam de ser sondas da NASA e se tornam artefatos da Via Láctea.
A missão de exploração planetária acabou. A missão de preservar a memória humana durará para sempre. Daqui a 40 mil anos, ao passar por Gliese 445, a Voyager 1 estará apenas começando sua caminhada. E nós, através dela, estaremos viajando juntos, eternamente suspensos na grande noite cósmica.